Existe uma área da nossa vida que é uma pedra no nosso sapato. Só que se a gente não se posicionar, a gente vai comer poeira. Bora entender por quê? Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Pessolato, eu sou sacerdotisa de Quimbanda e de Urama Sagrada. E nesse vídeo a gente vai falar de Lilith nas casas. Mas antes de eu dar continuidade nesse vídeo, por favor, já quero pedir para você, se você não for inscrito, se inscreve no canal, já deixa aí seu like, já compartilha com as pessoas que você gosta, para todo mundo manjar o que significa essa energia. Ativa o sininho para que você sempre receba a notificação cada vez que eu postar um vídeo novo e não deixa também de me seguir lá na minha outra rede social, porque diariamente você confere as energias aí das cartas ciganas de Dona Sete Saias, as previsões astrológicas e outras dicas que eu só coloco lá. Seguinte, meus amores, então bora lá, bora falar sobre Lilith nas casas. Eu fiz um vídeo, bem, acredito eu que nesse vídeo aqui que eu tô postando, já devo ter colocado lá Lilith nas casas, provavelmente. Então, o que eu queria falar pra vocês, né? Quando eu fiz um vídeo falando sobre Lilith nas casas, eu expliquei que Lilith ele é um ponto do mapa onde nos coloca um incômodo, né? Onde nos mostra aquilo que nós devemos ser, abraçar a nossa autenticidade, aprender a se posicionar, a se colocar na vida. E a forma como a gente considera isso dentro do signo é a energia de ativação. Só que, obviamente, como tudo, né, dentro do mapa astral, existe o signo e existe a casa. E aonde a gente tem Lilith no nosso mapa, ou seja, a casa astrológica que a gente tem Lilith, é muito importante a gente entender que a gente vai se sentir rejeitado, a gente vai se sentir menosprezado, a gente vai sentir que parece que aquela área da nossa vida sempre a gente está tendo ali repetição de padrão. Só que o que Lilith quer, na verdade, né, dentro do ponto de astrologia, é que você se posicione, é que você entenda exatamente que dentro ali da força dela, da história dela, a rejeição é necessário para que você abrace a sua autenticidade, para que você entenda que muitas das vezes você precisa ser rejeitado para você entender sua força e saber se posicionar no mundo. Então é aquilo, se a gente ficar sempre dizendo sim para todo mundo, não colocando a nossa verdade, sempre aceitando tudo, a gente vai ser engolido, porque mesmo assim você ainda vai sofrer rejeição. É aquela coisa, a gente mascara primeiro, né, finge ali que tá tudo bem, só que o nosso instinto automaticamente, né, com o tempo, não vai conseguindo mais segurar. E na hora que você mostra a sua verdade, pronto. Aí as pessoas deixam de gostar de você, as pessoas, enfim, querem tirar uma com a tua cara. Então sempre vai gerar um incômodo. E é importante que você entenda essa Lilith na sua casa, que você tenha no seu mapa, você precisa insistir em ser você. Mesmo que, assim, à primeira instância as pessoas não curtam. Mesmo que as pessoas olhem e falem, nossa, detestei, achei essa pessoa péssima, mas é aí que tá. Quando você aprende a se posicionar, você abraça o poder maior de Lilith, que é você ser autêntica, que é você ser original, que é você não ter medo da sua liberdade, da sua expressão, da sua energia independente aí que você tenha. Porque é isso, ser rejeitado faz parte, porque aí você encontra o seu lugar. Então, se você não sabe o que é Lilith, né, já vou colocar aqui novamente, tá, qual que é o símbolo dela dentro do mapa, tá, onde você abre aí seu mapa astral e consegue identificar. Então agora a gente vai falar por cada casa, tá certo? Então já abre teu mapa aí e vê qual área da tua vida que você tem, bora? Seguinte, se você tem Lilith na casa 1, ou seja, no seu ascendente, você já é aquele tipo de pessoa que você já impacta ali negativamente quando você chega. Então pode ser aquela pessoa que a forma como você se expressa, a forma como você se posiciona, as pessoas não gostam tanto, as pessoas acham você diferente, ou acham você séria, ou acham que você não se encaixa, ou acham que o seu jeito de ser é um jeito muito difícil de lidar. Então tem uma problemática ali com a sua expressão inicial, tá? Então é aquilo que a gente fala, você não pode fingir ser uma pessoa que você não é. Então se você tem Lilith na casa 1, é importante que você tenha essa consciência, né? Que você vai gerar um incômodo às vezes com a sua própria presença e tá tudo bem, tá? Mesmo que a pessoa não goste, mesmo que as pessoas não, enfim, não curtam sua forma de ser, isso não pode ser um grande problema. Você tem que aprender literalmente a se posicionar. Às vezes sua aparência, a forma como você se veste, a forma como você tem, enfim, ali, né, levar a sua aparência. Tem gente que é muito tatuado, ou tem gente que, enfim, tem um estilo diferente que o outro olha e fala, meu Deus, quem é esse ser humano? E aí que você tem que abraçar. Quanto mais você abraça seu jeito de ser, seu posicionamento, sua forma de ser, né, seja seu corpo, sua identidade, mais você se posiciona no mundo. Então, nunca deixe que ninguém coloque em você ideias sobre como você deva ser, né, de postura, de identidade, de jeito, de corpo, porque ser você é a sua marca registrada. Se você tem Lilith na casa 2, a casa 2 ela fala sobre dinheiro, né, então fala sobre renda e também fala sobre autoestima, né, sobre valor pessoal. Se a gente vai considerar, então,
quando a gente fala de dinheiro, pode ser aquela pessoa que ao longo da vida teve uma questão ali problemática com a vida material, ou sofreu questões durante a vida que implicou em você ser uma pessoa com dinheiro muitas vezes muito firme, mas ao mesmo tempo, sabe, com medo de perder. Então aquela pessoa que para dinheiro, a gente fala assim, faz às vezes sabe o que for, ou não só isso, né? Tem aquela pessoa também que quando fala de dinheiro ela tem uma outra postura, mas tudo isso também envolve a necessidade de você saber lidar com o dinheiro. O dinheiro para você é uma grande potência, então você pode ser aquela pessoa chata com o dinheiro, ou que não empresta dinheiro, ou que cobra o seu dinheiro. Quando envolve dinheiro é aquela pessoa assim que mexe no calo. E você não pode ser diferente, porque Lilith na casa 2 fala para você abraçar o que é teu. Então você é aquela pessoa que sabe cobrar, que não tem medo de falar de dinheiro, que sabe o seu merecimento, então tem a ambição na vida de crescer mesmo, tá? Tudo isso porque quando você conquista suas coisas, sejam materiais, sei lá, casa, carro, qualquer coisa que seja, você também alimenta a sua autoestima e autoconfiança, que a Lilith fala que muitas das coisas dos nossos valores estão relacionadas às nossas conquistas materiais. Então é isso. Então geralmente é aquela pessoa que fala assim, né? Nossa, para dinheiro fulano de tal é muito difícil, sabe? Ou fulano de tal, ele quando envolve dinheiro é totalmente diferente. Essa é a sua marca. Inclusive você pode ensinar muitas pessoas a cobrarem. Ou lidar se aquela pessoa que é um bom consultor financeiro, ou que sabe ganhar dinheiro, tem um instinto para ganhar dinheiro, mas pode incomodar muita gente por isso. Às vezes pelo valor, tem que aprender a cobrar também sobre o seu serviço, sobre o trabalho que você tem. Então, se você trabalhar numa empresa, aprender o seu valor de ganho, então não se colocar abaixo da régua, tá? Então tem uma questão com aprenda a se valorizar também sobre as suas conquistas e sobre aquilo que você quer conquistar no mundo. Se você tem Lilith na casa 3 fala pra gente sobre comunicação. Então pode ser aquela pessoa que na hora de se expressa de uma forma diferente, é criticada por isso. Então deixa eu arrumar a câmera aqui, gente. Peraí, pronto, acho que foi. Aqui é mundo real. E na hora de falar, na hora de dizer alguma coisa, as pessoas não gostam da forma como você fala, que você se expressa, que você emite sua opinião. Então pode ser aquela pessoa que o outro fale assim, nossa, fulana quando abre a boca, você já viu como ela fala? Gente, tá meio torto, se tiver, vocês me desculpam, tá? Tô gravando aqui assim, mas tá. Ai, peraí, deixa eu ver. Pronto. Mas voltando, então, Lilith na 3 fala muito sobre você não se deixar levar pela opinião do outro sobre aquilo que você se expressa. Então, se você tem um jeito de falar, de emitir sua opinião, às vezes é aquela pessoa verdadeira demais, uma pessoa que é sincera demais, ou que fala coisas, às vezes, que socialmente não é aceito. Tá falando uma coisa na hora que não deveria. É isso. Só que Lilith na 3 é exatamente isso, é você não ter medo de ser rejeitada pelo aquilo que você fala. Porque, lembrando que Lilith ela é visceral, né? Ela tem um instinto puro. Então, quanto mais você fala, quanto mais você coloca a sua opinião, mais você assume seu papel de Lilith. Pode ter problemas, inclusive, em relação aí a parentes, irmãos, tios, primos, vizinhos. Então, dentro do seu meio social, as pessoas te criticarem pela sua forma de se expressar. Mas esse é o seu grande ponto. Você tem um poder na sua comunicação. Então, aquela pessoa que o outro, mesmo que as pessoas elas se incomodem, aquelas que falam assim, caramba, fulano de tal ou fulano de tal, ela não tem medo de falar. Então, pode gerar um incômodo, mas é como a outra pessoa também gostaria de ser igual a você. Então é isso, assuma o poder da palavra, você tem muita força na palavra e não deixe que ninguém te limite. Lilith na casa 4, vamos falar sobre a casa 4. Casa 4, casa da família, né? Então, como diria lá a nossa querida, maravilhosa e saudosa Rita Lee, é aquilo, às vezes é a ovelha negra da família, né? De acordo com a música dela, é exatamente isso. Lilith na casa 4 são pessoas que, dependente, às vezes elas tentam ao máximo se encaixar na família, elas não conseguem. Então, toma cuidado para você que tem Lilith na 4, não ficar forçando relações ou forçar a ser uma coisa que a sua família quer e que não tem nada a ver com você. Porque quando a gente tem Lilith na casa 4, a gente tem que aprender a viver ali, caminhando com as nossas próprias pernas e opiniões, não ter medo de ser rejeitado pela família, não ter medo de ser rejeitado por quem se é, porque casa 4 é assim, não adianta o tanto que você venha fazer. Você sempre vai ser criticado por alguma coisa. Você pode ser perfeito, ali igual sua mãe e seu pai quiseram ou qualquer pessoa da sua família quis. Mesmo assim, as pessoas vão te rejeitar. E é uma porcaria você viver assim, tá? Porque chega uma hora que você não aguenta, porque a casa 4 é a casa dos nossos pés. Então, meio que te molda pro mundo. Então, se você tem um problema ali de rejeição e aquilo interfere na tua vida, você nunca consegue ser uma pessoa segura no seu dia a dia. Então, você que tem Lilith na 4 é assim. Às vezes você pode ter vindo de uma família não tão tradicional ou de uma família, às vezes, com muitas questões, mas o seu grande
passo aqui é você aprender a criar asas e voar independente do que um ou outro vai dizer sobre você. Quanto mais independente você for da sua família, independente daquilo que a pessoa te diga o que você tem que fazer, melhor. É bater no peito e falar, eu sou assim e eu vim para ser diferente aqui desse ciclo. Se você tem Lilith na casa 5, a casa 5 ela fala muito sobre prazeres na vida, mas ao mesmo tempo fala sobre vaidade, autocuidado, filhos. Então aqui Lilith na 5 fala muito sobre uma pessoa que tem que aprender a ter uma conexão muito perfeita com a sua vaidade, com a sua autoestima, com a sua autoconfiança. Aprender que, assim, independente do que o outro te julgue, você precisa se posicionar sobre aquilo que você acredita, sobre seus prazeres e vontades. Lilith na 5 geralmente tem prazeres diferenciados, prazeres que as outras pessoas não gostam, estilos de vida diferentes. E você tem que aprender a ser assim, tá? Então, não deixar que o outro te julgue pela forma como você é. Então, se é aquela pessoa também que abraça a sua própria vaidade e autenticidade também, se é aquela pessoa que não tem medo de curtir a vida sobre sua própria ótica. Então, às vezes, você vai ter um estilo de vida que o outro não gosta, né? Então, às vezes, pode ser uma pessoa extremamente sensual, que gosta da sua sensualidade e tem que trabalhar isso e pode ser uma fonte de inspiração. Então, nunca deixa essa Lilith morrer, por final de contas, casa 5 é uma casa literalmente assim da sua força pessoal muito grande. Se for falar de filhos, pode ter filhos diferentes, filhos que têm também ali, né, um caminho muito voltado para o ocultismo, ou até mesmo para filosofias de vida diferentes, ou até mesmo filhos diferentes que vieram na vida para quebrar tabu mesmo, que veio aprender, você vai aprender com os filhos também, a ter novas visões de vida e os seus filhos não quererem seguir ali um dogma. Então é muito legal Lilith na 5, tá? Mas é importante sempre que você abrace sua autoconfiança para não deixar que ninguém destrua ela. Lilith na 6, casa 6 é a casa do dia a dia, da rotina, fala também de meio profissional. No dia a dia e rotina, eu costumo dizer que Lilith na 6, ela não gosta muito de rotina não, né? Ela é aquela pessoa que tem uma rotina diferenciada, ou tem que aprender também a não ser escravo da rotina, ou criar uma rotina favorável para si. Então fala muito sobre esse processo de abraçar sua autenticidade dentro do seu dia a dia, mesmo que às vezes as pessoas queiram que você crie ali uma rotina, um hábito. É importante você entender dentro da sua vida o que faz sentido para você, tá? Isso é muito importante. Tem que cuidar da saúde, porque Lilith na 6 fala muito sobre o zelo com o próprio corpo. Então, cuidar do corpo como se fosse um templo, aprender a cuidar da saúde, cuidado com excessos, porque Lilith na 6 fala que zelar pelo corpo é muito importante, zelar pela saúde é muito importante, para que você sempre tenha ali, né, o seu autocontrole e o poder da sua saúde nas suas mãos, tá? Isso é muito importante. E Lilith na 6 também pode trazer, digamos assim, ambientes profissionais diferentes, então não tão tradicionais, ou aquela pessoa que ela não pode se encaixar em ambientes muito tradicionais, então muito machistas, ou ambientes misóginos, principalmente, né, se for mulher aqui. Porque Lilith na 6, ela se incomoda muito com esses ambientes, assim, meio patriarcais. Ah, mas e se for no mapa masculino? A mesma coisa. Tem que ser aquela pessoa que tem um ambiente de trabalho mais leve, mais voltado para si, com uma liberdade, a forma de ser, né, de expressar a sua própria opinião. Geralmente são pessoas que têm caminho para trabalhar com vontades próprias, com sonhos próprios, com desejos próprios. Então, não necessariamente trabalhar numa empresa, mas criar a sua própria empresa, trabalhar com seus sonhos e vontades, que vai causar muitas vezes estranheza em alguém. Mas aí que tá a diferença de Lilith na 6, é quando você abraça os seus sonhos e vontades e não do outro. Lilith na 7. Aqui na Lilith na 7, é importante você entender assim, são 2 pontos de Lilith, né? Se a gente não entende o caminho que ela traz, a gente pode sofrer ali com uma pedra no sapato. Lilith na 7, você tem que tomar cuidado para você não atrair pessoas para sua vida em relacionamentos amorosos que sejam, assim, muito difíceis, tá? No sentido de pessoas tóxicas, pessoas que queiram mandar em você, ou pessoas que queiram fazer sempre da vida conjugal da forma como elas moldam e que elas queiram. Como a Lilith está no seu mapa, é importante, assim, que você abrace a Lilith no sentido da sua autenticidade. Então, você sempre ser valorizado, né, valorizada dentro das suas relações. Então, ter um filtro amoroso muito bom, muito positivo para que você seja feliz. Mas Lilith na 7, ela coloca aqui também a importância de relação também com pessoas, às vezes, fora do que é comum, sei lá, em sociedade, pessoas diferentes, né, pessoas também que às vezes têm um ar meio bruxesco, pode acontecer, ou pessoas até mesmo que gostam de espiritualidade, ocultismo, mas também pessoas que têm opiniões diferentes, que tenham personalidades diferentes que possam te agregar. Pessoas que venham realmente com o intuito de crescer, assim, mas que têm personalidades muito peculiares, né?
Então essa Lilith na 7, ela fala inclusive sobre relacionamentos que às vezes não sejam triviais. Às vezes você tem caminho para ter um relacionamento que, obviamente, seja da sua vontade, que saia ali do pouco daquilo que as pessoas colocam como certo ou errado. Você mesmo pode ter uma forma de ver sua relação de forma muito própria, tá? Então, a casa 7 é uma casa de relacionamentos e parcerias. Só não pode deixar que o outro seja uma pedra no seu sapato, ou que o outro dite aquilo que você tem que fazer ou ser dentro de uma relação. Então, cuidado com relações muito tóxicas, porque às vezes a gente abraça aí qualquer coisa e acontece, tá bom? Mas Lilith na 7 pede isso, uma conexão real dentro de um relacionamento que seja bom para os dois. Então é isso, atenção. Lilith na casa 8, aqui a gente tá falando sobre sexo, tabus, também questões relacionadas ao ocultismo, espiritualidade, bruxaria. E aqui a casa 8, a gente tem uma casa que fala sobre poder sexual. Então você que tem Lilith na 8, é muito importante você trabalhar os seus desejos e vontades sensuais e sexuais, porque você tem um grande poder nas mãos. Então aquela pessoa que veio quebrar tabus sobre questões relacionadas ao sexo, à morte também, que a morte, né, a gente tem em sociedade uma coisa muito grande de problemática com a morte, não se fala da morte. A morte dentro do seu sentido ali, metafórico, de simbologia também, ela envolve renascimento, né? Então você que tem Lilith na 8, é importante você entender, tá alinhado com esses assuntos, ser uma pessoa muito conectada ali com o seu lado espiritual, com o seu lado ocultista, com o seu lado sexual e sempre abraçar seus desejos sexuais. Então não ter medo das suas questões sexuais, né? E também de ter seus desejos atendidos e também se jogar nos seus prazeres, tá? E não ter medo de renascimentos ao longo da vida, porque Lilith na 8 pede isso, para que você sempre seja uma pessoa que entenda que as mortes da vida, fins de ciclo, são muito importantes para o seu crescimento. Então não permita que você seja uma pessoa que você tenha medo, né, de fins de ciclo. E também aprenda uma coisa, a abraçar suas sombras, porque Lilith na 8, às vezes a gente quer falar, a gente quer se mostrar e a gente tem medo de ser julgado. Então a gente vive com uma necessidade de autocontrole assim extrema. E Lilith na 8 é você nunca guardar os seus instintos, se mostre, para que depois, dentro de uma situação, relação, quando você for não conseguir segurar, né, e for se mostrar, você não assuste ninguém. Então seja aquela pessoa que não tenha medo ali de abraçar suas próprias sombras. Se você tem Lilith na casa 9, a casa 9 ela fala sobre questões religiosas, filosóficas, viagens, né? Tem conexão ali com a própria fé. Lilith na 9, eu tenho essa Lilith, tá, gente? Então eu não vou falar só como astróloga também, eu vou falar aqui como uma pessoa que tem essa Lilith. A Lilith na 9, a gente tem uma coisa muito interessante que é assim, primeiro sobre religiosidade. Você não se encaixa em qualquer religiosidade e também dentro de locais religiosos. Então você pode ter sofrido muita crítica, às vezes perseguição, ou não conseguir concordar com certos dogmas impostos, porque a Lilith ela tem aquela questão muito voltada, né, para o feminino, né, para o visceral, voltado também para a quebra ali de uma questão muito patriarcal, de uma coisa muito imposta em sociedade. Ela tem uma coisa voltada muito para o feminino, inclusive em religião. Então, às vezes, a sua postura, a sua forma de ser incomoda ali, né? Ou até mesmo faz com que as sombras dentro de ambientes religiosos, ou até mesmo filosóficos, acadêmicos, as pessoas se mostrem verdadeiramente como são perto de você. E você consegue ali sentir o lado errado. Então, o que a Lilith na 9 faz? Você criar sua própria filosofia, você se aproximar de religiosidades ou de uma espiritualidade que tem a ver com você, de uma questão de poder. Então hoje, né, por exemplo, eu sou sacerdotisa de Quimbanda, eu sou sacerdotisa de Jurema Sagrada, então eu faço muitos trabalhos voltados também para o feminino. Eu nunca me encaixei numa religião tradicionalista, tá? E também tive problemáticas aí em ambientes religiosos. Então, quando a gente tem uma Lilith na 9, a gente tem que abraçar a nossa ancestralidade, abraçar a nossa energia mesmo de feitiçaria, de bruxa, sabe? E abraçar de uma certa forma a sua ideologia religiosa que você acredita. Então, lugares onde você se sinta afastado, que as pessoas, né, te barram, te expulsam, tá ótimo. Não tem problema. Faça você o seu caminho espiritual e se aproxime de lugares que realmente têm a ver com você. Isso também pode ser um caminho onde é importante você viajar bastante, né, você ter conexão com lugares ancestrais, viajar para lugares onde tem uma cultura ancestral, de feitiçaria também é muito bacana. E pode vir a ter problemas ali também dentro de ambientes acadêmicos. Então, qual que é mais indicado? Faça o seu ambiente, estude você às vezes por conta própria, busque conhecimento com pessoas que façam sentido e não deixe de se posicionar sobre ideias que você tenha, mesmo nos lugares em que as pessoas não te aceitam.
Lilith na casa 10. Casa 10 é a casa da carreira, né? A casa da ascensão profissional. Lilith na 10 é o seguinte, gente. Às vezes a gente pode ser prejudicado, rejeitado dentro do nosso ambiente profissional. E aqui, você que tem Lilith na 10, é importante você entender que você não veio para agradar ninguém sobre as suas vontades profissionais, então você vai ter que criar os seus próprios métodos, as suas vontades, as suas colocações. Então, geralmente, né, aquela pessoa que às vezes ela tenta crescer, ela tenta se posicionar e às vezes as pessoas às vezes não a aceitam bem. Ou as pessoas a rejeitam sobre aquela forma dela de ser profissionalmente. E é aí que tá. Então você tem que ser aquela pessoa que bate o pé, que não tem medo de falar o que você pensa, não tem medo de ir atrás do que você deseja. Cuidado para que a rejeição do outro não atrapalhe seu caminho de vida e de crescimento. Porque muitas das vezes quando a gente tem Lilith na 10, o outro nos rejeita de alguma forma sobre o nosso caminho profissional e a gente já considera aquilo um problema e a gente se põe numa bolha e sofre por isso. E ao contrário, Lilith na 10 é você levantar o nariz e falar: vambora, é isso que eu quero, mesmo que ninguém me dê apoio, eu vou do mesmo jeito. Isso é Lilith na 10. E aí você pode ter trabalhos, às vezes, fora do tradicional, trabalhos do qual você também, não que todo mundo, tá? Mas envolva ali beleza, sensualidade, magnetismo, algum outro tipo de trabalho. E a Lilith na 10, ela traz essa conexão muito necessária de você abraçar sua autenticidade na hora de se vender profissionalmente. Então, se você tem uma forma de se vestir, de se portar, é esse o seu diferencial. Cuidado para que você não se limite a um ponto de você deixar de ser você. E aí a sua carreira ficar estagnada justamente porque o segredo é o contrário, é você se posicionar sendo você. Então, é uma pessoa que precisa muito na vida aprender a se validar independente do que o outro diga ou do que o outro fale para você. Lilith na 11, casa dos grupos, né, de contatos sociais. Lilith na 11 é isso, às vezes você vai ser rejeitado sobre o seu jeito de ser e ambientes ali sociais, galerinha. Então, você que tem Lilith na 11, você pode não conseguir se achar, se colocar dentro dali das situações. Ou seja, às vezes você quer pertencer a um grupo, as pessoas te rejeitam, criticam muito como você fala, como você se porta. E você precisa encontrar o seu lugar, o seu grupo de pessoas, as pessoas que realmente façam sentido para você. Então não deixa que uma ou outra dite que você, enfim, é rejeitado ou que você é uma pessoa péssima. Quando a gente tem Lilith na 11, a gente precisa entender que muitas das vezes as pessoas elas não vão nos aceitar porque ali não é o nosso lugar. E quando a gente aprende exatamente, né, aonde é o nosso lugar dentro daquilo que a gente acredita, com as pessoas que pensam iguais a gente, ou que pensam diferente, mas respeitam a gente pelo aquilo que nós somos. E, enfim, geralmente são pessoas que têm visões completamente fora ali, né, da casinha, que pensam diferentes como sociedade. Até você entender isso, pode ser que você bata a cabeça, mas é aí que tá. Você tem que encontrar seu mundo, encontrar suas pessoas, encontrar o seu lugar. Lilith na 11 é isso, ela é um filtro, né, de uma certa forma, muito importante para que você não se limite dentro de pensamentos dos outros que vão te, literalmente, abafar como pessoa, tá? Lilith na 11 são pessoas que gostam de se juntar com pessoas que têm ideias livres, sabe, sobre crescimento, progressão na vida, não ficar só preso dentro de uma visão única. E você que tem Lilith na casa 12 é a casa da espiritualidade. É a casa onde fala pra gente sobre nossa conexão também com a nossa ancestralidade, conexão com o nosso caminho espiritual. E geralmente quem tem Lilith na 12 são pessoas que têm muito medo de acessar esse lado espiritual que é tão forte. Tá? Então você que tem Lilith na 12, é importante que você se aproxime de caminhos espirituais, cristais, ervas, conexões terapêuticas espirituais, para que você possa ter acesso, porque aqui é a casa da mediunidade também. Então, quanto mais você se conectar, se lapidar, né, se firmar dentro do seu caminho espiritual, mais você consegue crescer, mais você consegue se entender como pessoa. O problema aqui de uma Lilith na 12 é que geralmente a pessoa que tem, ela tem muito medo de sentir, de intuir, né, às vezes dentro de um terreiro, de receber entidade, e essa é a diferença. Quando a gente tem Lilith na 12, a gente precisa se conectar diretamente em relação à nossa mediunidade e espiritualidade para avançar, porque é ali que está nosso poder maior, né? Então, é muito importante você que tem Lilith na 12 não ter medo de acessar o seu espiritual, cuidar do seu espiritual, aprender a entender que quanto mais a sua espiritualidade tem acesso a você, mais sua vida muda e mais você também se equilibra mentalmente, porque geralmente Lilith na 12 são pessoas que possam vir a ter muito nervosismo, mas tem medo também às vezes de mostrar isso, acaba reverberando em energia, né? Trazendo ali para a vida
muitos problemas, muitos bloqueios, porque ela não consegue botar para fora. E quando ela equilibra essa linha espiritual, ela vê que tudo caminha. Então você com Lilith na 12, não deixa de se conectar espiritualmente, trabalhar e acreditar na sua intuição e espiritualidade, para que você tenha uma vida muito mais autêntica. Bem, meus amores, então essas aí foram as posições de Lilith nas casas astrológicas do mapa, e eu quero saber de você, onde é que você tem Lilith no teu mapa? Conta aqui pra mim. Afinal de contas, Lilith é um poder extremo que a gente tem que dar atenção, porque senão a gente morre aí, meu filho, na vida e não conseguiu ativar essa potência visceral que é pra gente poder abraçar nossas imperfeições e o nosso poder de magnetismo maior. Mas se você veio assistir o vídeo e mesmo assim você não entendeu ou gostaria de trabalhar melhor essa Lilith, eu te convido a fazer seu mapa astral comigo. Uma leitura muito profunda, muito intensa, onde a gente vai ficar ali basicamente 1h30 juntos conversando, uma consulta ao vivo, onde eu também faço essa gravação da consulta para você assistir sempre que você quiser. Afinal de contas, o mapa astral é um mergulho profundo sobre a nossa alma e existência e entendimento de quem nós somos, para a gente ter um direcionamento muito melhor e muito mais feliz na vida, tá bom? Então, caso você tenha interesse, é só clicar aqui no link que está abaixo, que assim você consegue acessar minha plataforma de agendamento e marcar o melhor dia e horário para você. E se você chegou até aqui, novamente, já vou te pedir, não deixa de se inscrever, dar like nesse vídeo. É muito importante que você deixe seu like para que eu veja aqui o termômetro, se vocês estão curtindo, se vocês não estão. Não deixa de compartilhar com pessoas que você gosta também esse vídeo, que é muito legal. Não deixa também de ativar o sininho para que você receba a notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. E também não deixa de me seguir lá na minha outra rede social para você ficar por dentro sobre todos os conteúdos extras que eu postar, certo? É isso, te vejo no próximo vídeo. Foi um prazer te ter aqui. Um beijo, até mais.